Fala aí, galera, não tem nada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração, só que só serve se for vibração positiva. Então, pega essa positividade, chega pra cá, chega mais para mais um incrível e inédito episódio aqui do podcast Papo Digital, que você recebe diariamente e de forma exclusiva aqui dentro do grupo de transmissão da Mindset Digital no WhatsApp. E claro, galera, dessa forma, olha só qual é a nossa proposta. Você não fique nem atrás nem na frente, mas nem em cima nem embaixo, mas lado a lado com o leilão do digital nessa incrível jornada digital de transformação. E galera, olha só, quero já começar aqui o podcast de hoje respondendo o quiz digital que chegou ontem para você com a seguinte pergunta: um programador full stack precisa ter conhecimento em primeira opção, front-end, segunda opção, back-end, terceira e última opção, visão completa. E foi, claro, galera, a opção mais votada aqui no quiz digital que chegou ontem para você. Galera, porque aqui a gente tá cheio de galera aí, ó, cheio de gente aí muito antenada aí, ó. Se você eventualmente não consegue por si só responder os quiz digitais que a gente envia aqui, ó, isso não é um problema, nunca foi um problema, pelo contrário, isso aqui é a solução dos seus problemas. Por quê, galera? Sempre que eventualmente você ouve um termo, né, que é pouco falado, assim como o próprio termo full stack, front-end, back-end, são linguagens e termos que a gente não adota, não está acostumado ali a ouvir no nosso dia a dia. E quando você se depara com isso, olha só a finalidade desse quiz digital. Você pega esse termo ou o próprio enunciado do quiz digital e coloca lá no Google. E aí você vai fazendo isso dia após dia, conforme você não entende esses termos, vai colocando lá no Google, dá uma olhadinha no que se trata e, claro, volta aqui e responde corretamente, beleza? Mas até com essa finalidade de informação, olha só, o que é um programador full stack? Galera, não só programador, claro que aqui a gente está utilizando aí a área, né, de inteligência artificial ali para programar softwares, aplicativos, enfim, de um a tudo. Mas o full stack, né, pode ser ali um estrategista full stack. Sabe o que é um estrategista full stack? Pois é, o estrategista full stack, ele cuida não somente da concepção ali de um lançamento ou até da própria estratégia de um lançamento, de um projeto, mas ele conhece tudo. É uma visão completa. Então, aí eu tenho certeza que vai ter gente aí falando aí, respondendo o podcast de hoje. Leão, no meu trabalho eu sou full stack. Galera, chega lá pro seu patrão, agora pede aquele aumentinho e fala: meu amigo, eu aprendi lá com o leilão do digital que eu sou full stack. Então, se eu tenho uma visão completa, eu mereço ter uma remuneração melhor. Galera, vai lá, puxa a orelha lá do seu patrão, da sua patroa e mostra pra ele exatamente que você tem uma visão completa, uma visão ampla, não apenas uma visão de front-end, back-end. Leles, aí você falou mais grego ainda. Pois é, galera, como eu disse, este podcast ele veio aí repleto de informações valiosas. Pois é, galera, agora vamos lá. Front-end, beleza? A gente trouxe aí esse termo, front-end. É um termo que a gente utiliza, galera. Claro que eu vou utilizar aqui a referência aí de programador, essa área, né, do marketing digital. Mas, por exemplo, o que é um front-end? Lá num programa de computador. Front-end nada mais é do que a interface que o usuário de um determinado programa ou de um aplicativo, ele visualiza. Galera,
Pois é, vou dar um exemplo aqui, você que já é aluno da Mindset Digital, tem acesso lá a Mindset Flix, né? Claro, aos treinamentos lá dentro, que a gente tem lá dentro, entre eles, né? O Mindset Box, a caixa de ferramentas de inteligências artificiais da Mindset Digital. Pois é, quando você entra numa plataforma dessa, e aí você tem só aquela visão, né? Você tem a visão lá das thumbnails, né? Das capinhas dos módulos, das capinhas dos cursos, você tem ali os conteúdos, né? Seja em vídeo, áudio, texto, enfim, o que quer que aconteça lá, você tem aquela visão que aparece para o usuário final de um aplicativo ou de um programa. Essa parte dentro da programação se chama front-end. Galera, então, quando você olhar qualquer plataforma, qualquer aplicativo, qualquer ferramenta agora, você vai entender, o que eu estou enxergando aqui, eu não tenho como enxergar o back-end, eu estou enxergando somente o front-end deste determinado programa. E assim sucessivamente, dentro de sites também é assim. Quando você entra no site, você tem lá a visão do visitante do site. Aquela visão, aquela interface, ela é o front-end. Pois é, galera. E o que é o back-end? Back-end, galera, é exatamente as configurações que nós, desenvolvedores, fazemos que o usuário final, ele nem faz ideia. Pois é. Vou dar mais um exemplo da mesma forma, usando como exemplo o Mindset Flix, a nossa área de membros de treinamentos da Mindset Digital. Quando você vê lá, por exemplo, o treinamento Mindset Box, que é suscetível a inúmeras atualizações mensais, mentorias, aulas, enfim, vários conteúdos, tem atualização constante, certo? Só que olha só, quando é feita uma configuração, adiciona uma aula, por exemplo, ou quando faz uma integração, vamos supor, hoje o treinamento Mindset Box é vendido pela plataforma de Gateway Hotmart, mas vamos supor que eu, Leilão do Digital, pretenda tirar da Hotmart e colocar lá na Eduz, que é outra plataforma de Gateway. Pois bem, eu precisarei fazer uma configuração de integração. Olha só como é importante você saber disso aqui. Eu vou ter que cancelar aquela integração com a Hotmart e realizar uma nova integração com a Eduz. Esse tipo de configuração, galera, são configurações que não são feitas lá. Léris, mas não é na Mindset Flix? É lá dentro da Mindset Flix, mas num ambiente no qual você não consegue visualizar como usuário. Galera, e aí, olha só, aí a resposta, como eu disse, a maioria das pessoas votaram, é a visão completa, galera. O profissional que tem uma visão tanto de front-end como de back-end, ou seja, uma visão completa daquele programa, daquele sistema, daquele site, daquela estratégia, daquele projeto, ele é um profissional full stack. Pois é, galera, você achou que só ia saber aqui o que era ali, o full stack, mas não é... Não, aqui você fica sabendo de tudo, pois é. E agora, você sabe o que é front-end, back-end, sabe o que é uma visão completa, o full stack. Olha só, e aí eu te pergunto, qual papel você exerce lá onde você presta algum tipo de serviço ou trabalho? Galera, responda aí na sua cabeça. Não, eu sou front-end, eu só vejo lá, só resolvo os problemas lá do consumidor final. Não, eu trabalho aqui nos bastidores, trabalho no RH, trabalho, enfim, com os fornecedores, então eu sou back-end. Pois é, galera, fora do digital a gente também tem esse termo e eu espero que você guarde isso no seu coração, porque é conhecimento muito valioso. Tem muita gente aí, inclusive já fazendo dinheiro que nem sabe esses termos aqui. Mas você faz parte do menos de 1% da população mundial, galera? Só pra saber disso aqui. Gostou desse conteúdo? Continua ligado! Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!